Shalom, povo de Deus, meus queridos irmãos, graça, misericórdia e paz de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. É com muita alegria que começamos mais um momento de pastoreio e a nossa oração é que o Senhor abençoe muito a sua vida e a sua casa. Vamos falar com Deus nesse momento? Vamos orar? Deus querido e amado, a gente te louva pela oportunidade tão abençoada de termos esse momento de pastoreio no qual te buscamos em oração, cantamos louvores ao Senhor, ouvimos a tua santa palavra. Ó Eterno, como tu és maravilhoso. Rogamos que o Senhor nos guie, que o teu Espírito nos conduza a toda a verdade, e que tudo que venhamos vivenciar aqui seja agradável a ti e traga glória para o teu santo e excelso nome. Ó Deus, abençoa o teu povo, nós pedimos em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos cantar louvores ao Senhor. A palavra de Deus diz que bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Cantemos com alegria. Maior amor que o mundo já provou, sofreu, morreu, venceu a cruz pra me salvar. E até que eu veja a tua face, tua graça é o que me basta, confio em ti. Viver eu quero para ver teu reino aqui. Meu coração anseia pelo teu agir. E até que eu veja a tua face, tua graça é o que me basta, confio em ti. Viverei para amar-te, viverei pra te louvar, viverei prostrado aos teus pés. Por tua voz o mundo veio a existir. Tu és a vida, o Redentor que veio a mim. E até que eu veja a tua face, tua graça é o que me basta, confio em ti, em ti. Viverei para amar-te, viverei pra te louvar, viverei prostrado aos teus pés. Viverei para amar-te, viverei pra te louvar, viverei prostrado aos teus pés. Tu és Deus, princípio e fim. Tu és Deus, precioso pra mim. Com meu coração proclamarei
Deus, princípio e fim. Tu és Deus, precioso pra mim. Com meu coração proclamarei teu nome. Viverei para amar-te, viverei para te louvar, viverei prostrado aos teus pés. Maior amor que o mundo já provou. Só em Jesus encontro paz, é minha luz, o meu cantar, a minha força nele está. Na tempestade tenho paz. Que grande amor, que grande paz. O meu temor embora vai, meu Redentor é tudo em mim. Firme no amor de Deus estou. Só em Jesus que veio a nós, como cordeiro se entregar. Mostrou amor e retidão, morrendo por amor a nós. Na rude cruz onde sofreu, Jesus cumpriu o amor de Deus e lá levou o meu pecar. Posso em Cristo livre estar. No túmulo seu corpo está. No túmulo seu corpo está. Todos pensavam acabou, até chegar o dia em que ele da morte ressurgiu e em vitória renasceu. Livrou-me dos pecados meus. Hoje ele é meu e dele sou. Seu sangue sobre mim ficou. A morte eu não temo mais. É o poder de Deus em mim. O meu viver e o meu morrer está no comando do meu Deus. Ninguém vai mais me separar das suas mãos, do seu cuidar. Irá levar-nos ao seu lar. Só em Jesus firmado estou. Só em Jesus firmado estou. Só em Jesus firmado estou.
Meus amados, nós chegamos ao primeiro livro dos Reis, capítulo 4. Hoje estaremos refletindo nesse texto. Os irmãos se recordam que o capítulo 3 apresenta como Salomão orou por sabedoria a Deus e em seguida ele recebeu a sabedoria como dádiva do Senhor. O próprio capítulo 3 mostra também como Salomão usou a sabedoria divina para dar justiça às pessoas naquele famoso caso das prostitutas e de seus 2 bebês. Bem, quando nós chegamos no capítulo 4, nós percebemos a sabedoria de Deus se manifestando na vida de Salomão, na administração, ou seja, na organização prática da qual ele precisava para governar o seu povo. Então eu quero meditar nesse texto, fazendo algumas aplicações e algumas relações com o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque a Bíblia é cristocêntrica. Jesus é o centro da Escritura. A Escritura, ela aponta para o Messias, para o Salvador do mundo. Então eu peço, por favor, a sua atenção na leitura e na reflexão desse texto e que o Espírito de Deus fale ao nosso coração de uma maneira muito especial. 1 Reis, capítulo 4, ele inicia falando sobre os oficiais de Salomão. Diz assim a Sagrada Escritura: o rei Salomão reinou sobre todo Israel. Eram estes os seus homens principais: Azarias, filho de Zadoque, o principal, Eliorefe e Aías, filhos de Cisa, eram secretários, Josafá, filho de Ailude, era o cronista, Benaia, filho de Joiada, era comandante do exército, Zadoque e Abiatar eram sacerdotes, Azarias, filho de Natã, era intendente-chefe, Zabude, filho de Natã, ministro, amigo do rei, Aizar, mordomo, Adonirão, filho de Ábida, superintendente dos que trabalhavam forçados. Veja, até o versículo 6, que o capítulo começa com um relato ordenado dos membros do gabinete real. A Bíblia, então, lista os nomes dos funcionários de Salomão com seus respectivos deveres oficiais. E as responsabilidades desses homens abarcam toda a gama de trabalho do reino. Nós temos aqui no texto sacerdotes para liderar o povo em adoração. Há também secretários administrativos para lidar com a correspondência estrangeira, repórteres da corte para documentar as obras de Salomão para a posteridade, e temos também um general do exército, Benaia, um chefe de gabinete, Aizar, e um amigo do rei, Zabude. Ou seja, há uma liderança para todos os ramos do governo. Salomão, o terceiro rei de Israel, ele está assim, através dos seus líderes, supervisionando tanto os assuntos nacionais como os estrangeiros. Quando nós chegamos do capítulo 4, do verso 7 ao 19, nós vamos observar que Salomão nomeia governadores provinciais em todo o território do seu domínio, principalmente com a finalidade de fornecer alimentos para a mesa real. Observe comigo, por favor, do verso 7 ao 19, 1 Reis, capítulo 4.
Tinha Salomão 12 intendentes sobre todo o Israel, que forneciam mantimento ao rei e à sua casa. Cada um tinha de fornecer durante um mês do ano. São estes os seus nomes: Ben-Ur, nas montanhas de Efraim, Ben-Deker, em Macás, Saalabim, Bet-Semens, Elon e Bet-Hanã, Ben-Resed, em Arubote. A este pertencia também Socó e toda a terra de Éfer. Ben-Abinadab tinha toda a cordilheira de Dor. Tafate, filha de Salomão, era sua mulher. Baaná, filho de Ailude, tinha a Taanaque e a Megido, e a toda a Bet-Seã, que está junto a Zaretã, abaixo de Jezreel, desde Bet-Seã até Abel-Meolá, até além de Joquemeão. Ben-Gebé, em Ramote-Gileade, tinha este as aldeias de Jair, filho de Manassés, as quais estão em Gileade. Também tinha a região de Argobe, a qual está em Bazã, 60 grandes cidades com muros e ferrolhos de bronze. Ainadab, filho de Ido, em Maanaim. Aimaas, em Naftali, também este tomou filha de Salomão por mulher, a saber, Bazemate. Baaná, filho de Uzai, em Azer e Bealote. Josafá, filho de Parua, em Issacar. Simei, filho de Elá, em Benjamim. Geber, filho de Uri, na terra de Gileade. A terra de Seom, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bazã. E havia só um intendente nesta terra. Observe, Salomão, ele era o rei de um reino grande, populoso. E o que essa parte do texto nos mostra? Que Salomão estava seguindo o mesmo conselho que Jetro dera a Moisés quando este estava desgastado pelo fardo de liderar os israelitas. O que Salomão fez? Ele nomeou 12 oficiais para governar 12 territórios geográficos. Observe a organização do rei como fruto da sabedoria que Deus lhe deu. E isso a gente pode olhar e pensar numa perspectiva meramente política, mas vai além disso. Observe que nós temos aqui vários nomes. Alguns nomes, quem sabe, até estranhos aos nossos ouvidos ocidentais. Mas cada um desses nomes tem o seu valor. O reino de Salomão, ele apontava para o reino de Deus, para um governo eterno do Senhor. E o texto, ele apresenta detalhadamente vários nomes que nós podemos até não lembrar, mas Deus se lembra. Qual é o princípio aqui? O que o Senhor está nos ensinando é que cada nome dos seus servos é conhecido por ele, bem como a capacidade de cada crente de servir no seu reino. Esses nomes, eles poderiam ser esquecidos por outras pessoas, quem sabe até pelo próprio rei Salomão, mas eles estão registrados aqui nesse livro inspirado, a Bíblia Sagrada, para revelar para nós que Deus se lembra do seu povo. Deus não se esquece de você, meu irmão, minha irmã. Talvez pessoas venham se esquecer de você. Talvez a sociedade se esqueça de você. A esmagadora maioria do mundo nem sabe quem nós somos. Mas Deus sabe. Deus não se esquece de nós. E por mais que o nosso serviço, às vezes,
seja interpretado erroneamente como insignificante, esquecido por outros, Deus conhece as pessoas que pertencem a Ele. Louvado seja o Senhor. Deus se lembra do trabalho que fazemos para a sua glória. É exatamente isso que o texto nos mostra. Então, observe, a passagem fala sobre ordem, sobre organização. E ela revela que Deus é o Deus da ordem. Até quando Paulo escreve sobre o culto, escrevendo para a igreja em Corinto, ele diz: tudo deve ser feito com ordem e decência. Mas essa ordem aqui, no governo de Salomão, era uma ordem que tinha alegria. Porque algumas pessoas podem pensar em ordem como algo simplesmente burocrático, tedioso, mas não era esse o caso. Havia alegria na ordem. Verso de número 20, 1 Reis, capítulo 4. Eram, pois, os de Judá e Israel muitos, numerosos como a areia que está ao pé do mar. Comiam, bebiam e se alegravam. Ou seja, o povo de Deus estava alegre na felicidade do rei, na prosperidade do reino. O que Deus está mostrando para nós aqui? Ele capacita pessoas para administrar o seu povo, as atividades do seu reino. E o que é a administração? Quando nós lemos a Bíblia, nós notamos que a administração é um dom que Deus dá. 1 Coríntios, capítulo 12, nos apresenta exatamente isso. 1 Coríntios 12, 28. Não é uma administração secular, é uma administração como um dom de Deus para ser usado na esfera do reino de Deus. Então, note bem, o que o Espírito Santo está fazendo aqui? Ele está capacitando pessoas para servirem ao reino e ele mesmo está trazendo alegria ao povo de Deus. Coisa maravilhosa. Nós estamos observando que o nosso Deus, ele ama a ordem. Ele é um Deus de ordem, ele não é um Deus de bagunça. Quando ele fez o mundo, ele trabalhou durante 6 dias e descansou no 7º. E assim ele estabeleceu um ritmo de trabalho e de descanso para nós. E o texto nos mostra, irmãos, que esse Deus da ordem, ele manifesta essa sua expressão poderosa no seu povo, nas relações humanas. Até, por exemplo, no plano de salvação, a gente percebe a ordem de Deus. O Pai elege. O Pai envia o Filho para se sacrificar por nós, morrendo na cruz. E o Espírito Santo aplica a obra da salvação que foi conquistada pelo Filho, ou seja, é o Deus organizado. E o Deus que dá ao seu povo alegria. Isso não é maravilhoso? Eu e você podermos desfrutar da alegria de Deus, das bênçãos de Deus. Só um detalhe. Qual era a fonte, como o verso 20 nos mostra, da alegria do reino de Salomão? A fonte da alegria do reino de Salomão era o próprio Deus. O Senhor tinha feito uma aliança com Abraão, na qual ele tinha prometido terra e semente. Ele transformaria os descendentes de Abraão em um povo tão numeroso quanto a areia na praia, num país tão grande e abundante que o povo de Israel poderia chamar de seu. O que nós temos em 1 Reis, capítulo 4,
é a promessa de Deus se cumprindo. Então, qual era a fonte da alegria do povo de Deus aqui relatada? Era no fato de que Deus é fiel às suas promessas. O reino de Salomão era muito mais do que um bom governo terreno nesse momento aqui da história. O reino de Salomão era um reino de aliança. Ele era um reino em que o verdadeiro rei era o Senhor. E Deus estava cumprindo em Salomão as promessas que ele fez a Abraão e ao seu pai Davi. E o povo então se alegra pela fidelidade de Deus. Meu querido, minha querida, Deus é fiel. Ele cuida de mim e de você. Ele não nos desampara. Ele vai cumprir em nós todas as suas promessas e nós podemos nos alegrar com isso. Nós podemos nos alegrar com isso. Só que, como eu disse no início da nossa reflexão, o reino de Salomão, ele aponta para um reino maior, para uma pessoa maior, para Jesus Cristo. Enquanto o reino de Salomão tinha muita gente, tinham muitas pessoas, mas o reino de Cristo é composto de indivíduos de todas as tribos, línguas, raças, povos e nações. Como nós somos alegres, irmãos, porque nós temos um rei melhor que Salomão. Nós temos um rei perfeito. Posteriormente, Salomão cai, se envolve em pecados, mas o nosso rei, ele permanece firme, governando com justiça eternamente. E nesse rei, nós desfrutamos da verdadeira alegria. Você pode se alegrar, porque você é filho de Deus. Você pode ser feliz, porque Deus compartilhou com você um reino eterno. E Ele governa a vida do seu povo com justiça, com graça e com misericórdia. Louvado seja o Senhor. Quando nós chegamos a partir do verso de número 21 em diante, nós vamos perceber a prosperidade e a paz do reino de Salomão. Veja comigo aí na sua Bíblia, por favor, verso 21. Dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito, os quais pagavam tributo e serviram a Salomão todos os dias da sua vida. Era, pois, o provimento diário de Salomão 30 coros de flor de farinha e 60 coros de farinha, 10 bois cevados, 20 bois de pasto e 100 carneiros, afora os veados, as gazelas, os corços e aves cevadas. Porque dominava sobre toda a região e sobre todos os reis aquém do Eufrates, desde Tífisa até Gaza, e tinha paz por todo o derredor. Judá e Israel habitavam confiados, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Tinha também Salomão 40.000 cavalos em estrebarias para os seus carros e 12.000 cavaleiros. Forneciam, pois, os intendentes provisões, cada um no seu mês, ao rei Salomão e a todos quantos lhe chegavam à mesa. Coisa nenhuma deixavam faltar. Também levavam a cevada e a palha para os cavalos e os guinetes, para o lugar onde estivesse o rei, segundo lhes fora prescrito. Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior
do que a de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, Ezraíta, e do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. E correu a sua fama por todas as nações em redor. Compôs 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até ao isopo que brota do muro. Também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes. De todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviados de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Chegamos ao final do capítulo 4. A passagem nos mostra agora que o reino de Salomão, ele foi próspero e pacífico. O versículo 24 diz que naquele reino havia paz por todo o derredor. Repetindo o que nós falamos anteriormente, esse reino de Salomão apontava para o reino de Cristo. Era uma amostra pequena, limitada de um reino maior. Esse reino de paz, ele é um símbolo terreno das realidades espirituais. Preste atenção nisso, isso é muito valioso. Charles Spurgeon diz o seguinte: o reino de Israel, sob o domínio de Salomão, foi um belo exemplo do reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quando você contempla aqui esse reino de paz de Salomão, ele é uma maneira de reconhecer as bênçãos que nós crentes temos no reino de Cristo. Observe aí. Versos 22 e 23 nos mostra que havia fartura na mesa do rei. Tinham os padeiros das cozinhas de Salomão. Eles usavam 180 alqueires da melhor farinha, 360 alqueires de farinha comum para assar pão e outros produtos de pastelaria. Tinham também carnes, dezenas de bois, 100 ovelhas, animais do campo, aves do aviário real. Ou seja, Salomão, ele fazia uma festa todos os dias da semana, com a fartura do seu reino, por meio dos tributos do seu povo. E mais, tinham também cavalos que precisavam de cuidado, de comida, de palha, que precisava de suprimentos. Essa abundância também, ela se estendia para os súditos do reino. No verso 25 diz que cada um se assentava debaixo da sua própria videira e figueira. Para quem isso aponta, irmãos? Para Cristo. Cristo comparou o seu reino a um grande banquete. Ele disse lá em Mateus 8:11 que as pessoas viriam do leste e do oeste para reclinar-se à sua mesa. Que todos seriam convidados, não apenas as pessoas bonitas, religiosas, mas os pecadores, os pobres, aleijados, que nunca eram convidados para nada, eles seriam convidados. No final da sua vida terrena, Jesus prepara um banquete para os seus discípulos. Um banquete que tinha uma refeição física que simbolizava um banquete espiritual. Jesus deu para os discípulos pão como símbolo do seu corpo e vinho que representa o seu sangue. Ele instituiu a ceia. E a Bíblia também diz que quando Jesus voltar novamente, nós iremos festejar com ele para sempre a ceia das bodas do Cordeiro. Apocalipse capítulo 19, versículo 9.
Ou seja, conhecer a Cristo como Rei é participar do melhor banquete do mundo. Pense aí num banquete bom, carnes deliciosas, alimentos variados. Conhecer a Cristo é participar do melhor banquete do mundo. Melhor do que todos esses banquetes. É essa a ideia. Mas o texto fala também sobre a extensão do governo de Salomão. O reino de Salomão era grande, era praticamente um império. Ao norte, ele se estendia até o rio Eufrates, quase até a fronteira da Turquia moderna. Ao sul, ele beirava o Egito, ou seja, o império alcançava os 4 cantos da terra. O que era que Deus estava fazendo aqui? Ele estava cumprindo a promessa que tinha dado a Abraão de um governo grande. Mas também o reino de Salomão aponta para o reino de Cristo. O Senhor Jesus, na grande comissão, ele disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus capítulo 28, verso 18. 1 Coríntios capítulo 15 diz que Jesus reinará até que tudo esteja sob os seus pés. Ou seja, nós crentes, você é crente? Você participa de um reino mais rico, mais poderoso, mais abençoado do que o reino de Salomão, que só era uma sombra do reino de Deus. Mas o texto também fala da paz dos súditos do rei. Davi, o pai de Salomão, ele se encontrava constantemente em guerra. Mas o seu filho Salomão viveu sempre em paz. Como Deus tinha prometido a Davi em 2 Samuel capítulo 7, verso 10 e 11. Para quem isso aponta? Essa paz do reino de Salomão? Para Cristo. Está preocupado, meu irmão? Está ansioso? Alguém lutou por você. Alguém conquistou a vitória sobre todos os seus inimigos. Jesus Cristo. Jesus Cristo venceu o pecado, a morte e o diabo. Jesus Cristo lhe dá paz com Deus. Romanos 5:1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Talvez você esteja ansioso, com medo, inquieto. Jesus disse em João capítulo 14: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Bendito seja o Senhor. E o capítulo termina falando sobre a sabedoria de Salomão. Como nós comentamos, Deus disse para Salomão: me peça qualquer coisa. E Salomão pediu o dom da sabedoria. Final do capítulo 4 nos mostra a sabedoria de Salomão. Verso 29. A sabedoria de Salomão é demonstrada por meio de uma analogia com a natureza. Sua sabedoria era como a areia do mar. Versos 30 e 31. A sabedoria do rei é demonstrada por meio da comparação com outros homens sábios. Verso 32. A sabedoria de Salomão é manifestada pelas coisas que ele escreveu e disse. Verso 33. Salomão não somente tinha habilidade nas artes literárias, mas ele tinha uma paixão de um cientista pelo mundo natural. Salomão tinha conhecimento da árvore mais alta na floresta, o cedro do Líbano, até a menor planta que cresce no muro do jardim, o isopo. O rei tinha amor pela botânica, biologia
conhecia a flora, a fauna de Israel, sua terra natal. Verso 34. A sabedoria de Salomão era demonstrada pelas pessoas que vinham até ele em busca de conselho. Pessoas de todas as partes do mundo, ou seja, Salomão, diz um comentarista, ele era praticamente uma atração turística internacional. Mas ele não era sábio como o rei Jesus. Repito, o reino de Salomão aponta para um reino eterno, para um reino maior, para o reino de Cristo, para Jesus. Jesus, ele se senta a uma mesa mais farta do que a de Salomão. Jesus deu seu próprio corpo e sangue como vida para o seu povo. Jesus governa um domínio mais amplo que Salomão. O governo de Jesus abrange todo o universo. E Jesus governa com sabedoria superior a Salomão. Lucas 11:31 mostra que ele é maior do que Salomão em todos os sentidos. Paulo escreve em 1 Coríntios 1:30 que Jesus se tornou para nós sabedoria. E em Colossenses 2:3 afirma que em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Naquela época, pessoas de várias partes do mundo buscavam Salomão para ouvir a sua sabedoria. Hoje, pessoas de todas as nações estão buscando a sabedoria de Cristo. O que é que nós estamos fazendo aqui? Buscando a sabedoria de Cristo. Ouvindo a sua palavra. O que é que nós fazemos dia após dia? Nós oramos, nós meditamos na Escritura, nós cantamos ao Senhor. Enquanto nós adoramos, enquanto os crentes adoram em todo o mundo, nós estamos adorando o nome real de Jesus Cristo, aquele que é mais sábio do que Salomão. Quero terminar. Nós vivemos em um mundo cheio de sabores, mas o reino eterno de Deus, ele já chegou. Ele está aqui entre nós. E ele cresce à medida que mais e mais pessoas se convertem. E um dia, esse reino de Deus, ele vai abranger todo o universo de uma forma plena. Um dia, todas as dores, mazelas sairão. O Rei Jesus irá voltar e irá estabelecer plenamente o seu reino. Um reino de justiça, um reino de alegria e um reino de paz. Era o que havia no reino de Salomão, imperfeitamente, que apontava para o reino de Cristo. Justiça, alegria e paz. E paz na Bíblia significa prosperidade, significa a bênção completa de Deus. Ou seja, Deus tem para nós um reino de paz, um reino de alegria, um reino de justiça. Não deixe o seu coração ficar amargo por causa das tribulações. Não deixe a sua alma azedar por causa das dificuldades, por causa dos problemas. Jesus continua governando. O nosso Rei está no trono à direita do Pai. E ele tem o domínio da história. E ele está cuidando do seu povo. Enquanto nós estamos nesse mundo imperfeito, nós já podemos desfrutar de paz, de alegria, de justiça em Jesus Cristo. E um dia nós desfrutaremos disso tudo de uma maneira plena e perfeita. O reino de Deus não é um sonho, mas é uma realidade. Se você crê, você
o verá. Você o verá. Tem coisa tão boa para você, meu irmão. Tem realidades tão abençoadas para o seu coração. Confie e creia nisso. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque Cristo é o centro da revelação. Queremos te agradecer pelo reino de Cristo. Te louvar porque o Senhor nos inseriu nesse reino eterno. E eu te peço, ó Deus, que o Senhor aplique a tua palavra ao nosso coração. Que nós possamos absorvê-la e cada vez mais entender que em Cristo nós temos tudo o que nós precisamos, que nós somos súditos de um rei eterno e verdadeiro, de um rei perfeito, diferente de Salomão, que cometeu pecados graves. Nós servimos a um rei absolutamente justo, Jesus Cristo. E ele nos oferece a sua justiça, a sua alegria e a sua paz. Abençoe, ó Deus, os meus irmãos, as minhas irmãs. Cuida de cada um de nós. Consola corações diante das lutas. Realiza milagres em cada vida, nas famílias. Ó Deus, cura pessoas que estão doentes. Ó Senhor, levanta aqueles que estão caídos, desanimados. Abre portas de emprego para os desempregados. Supre as necessidades de todos, ó Deus. E nos dá sempre a tua alegria e a tua paz. Ó Senhor, cuida de cada um de nós. Abençoe a tua igreja. Abençoe o Brasil. Abençoe o mundo. E que o reino perfeito daquele que é maior que Salomão, Jesus Cristo, ele se estenda e ele alcance muitos e muitos corações e que possamos desfrutar para sempre desse reino maravilhoso. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar mais um cântico ao Senhor? Quero lhe convidar a louvar a esse Rei Jesus Cristo com mais uma música. Ele é aquele que estava desde o princípio. Estavas desde o princípio. Eterno tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em teus ombros, me rendo a ti. Que posso dizer? Posso fazer se não entregar-te, ó Deus, meu coração? Na salvação caminho, teu Espírito vive em mim. Declaro as tuas promessas, me rendo a ti. Posso dizer que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, meu coração? Que posso dizer? Que posso fazer se não entregar-te, ó Deus,
meu coração. Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rendiu, que sou é teu. Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rendiu, que sou é teu. Que posso dizer, que posso fazer, se não entregar-te, ó Deus, meu coração? Que posso dizer, que posso fazer, se não entregar-te, ó Deus, meu coração? Meu coração, tudo que nós somos pertence ao Senhor. Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rendiu, que sou é teu. Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rendiu, que sou é teu. O que sou é teu. O que sou é teu. Meus amados, estamos encerrando mais um momento de pastoreio. Que privilégio a gente poder pegar um texto que historicamente parece tão distante de nós, mas que está tão próximo, que fala tanto ao nosso coração, que revela a bondade e graça e poder do nosso Deus. Que Deus lhe abençoe muito nesse restante de semana, que Deus abençoe muito toda a sua vida, com graça, misericórdia e paz, que nos são oferecidas em Jesus Cristo, o nosso Rei. Que o Senhor te abençoe. Amém.